restaura o meu lar, nossas vidas. Pessoal, dando continuidade à nossa série Família Virtuosa, estamos chegando mais uma vez até você, aqui num ambiente diferente e chegando até a sua casa, onde você está, no que você está vivendo agora, dando continuidade a essa graça de Deus para nós, para mim e para você. Eu sou o Williams. Sou Carol, somos consagrados a Deus na Comunidade Católica Restauração. Para nós, dar continuidade com você é muito bom, porque vemos que Deus tem realizado em nossa vida e na sua família também, na sua vida também. É isso aí, hoje a gente vai falar sobre a virtude da temperança. Estamos aí já em alguns vídeos, chegando até você nessa busca de viver as virtudes, as virtudes na nossa família. Estamos já agora falando da temperança. Já falamos da virtude da prudência, Da justiça. E agora estamos falando da virtude da temperança. O que seria a virtude da temperança? Para começar a falar, a gente poderia dizer que a virtude da temperança, no Novo Testamento, ela tem um outro nome. A temperança, lá no Novo Testamento, chama-se de sobriedade. Sobriedade. E São Paulo já vai falar sobre isso. É importante que o cristão ele seja sóbrio nas suas atividades, na sua vida como igreja, na sua vida como família, falando disso como família, A temperança, como ela se enquadraria na família. A temperança é a virtude que nos ajuda a equilibrar a nossa vida, as nossas ações. Ela equilibra tanto a busca do ser humano com relação aos prazeres, como também em relação ao uso dos bens, daquilo que a gente possui, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Então, para definir essa palavra equilíbrio, ela se encaixa muito bem na definição sobre a virtude da temperança. Verdade. E de forma bem prática, assim, na nossa vida como família, essa graça, essa virtude da temperança, quando nós nos determinamos em vivê-la, ela vem trazer esse equilíbrio, como o Williams falava, Os prazeres fazem parte da nossa vida como família, Quantas coisas boas nós podemos viver, o lazer, as refeições, A gente está se alimentando, a gente comer, a gente brincar, a gente viver tantas coisas que é próprio da nossa família. Então essa virtude ela vem trazer esse equilíbrio. Por quê? Podemos viver somente de lazer, de buscar aquilo que é bom para mim de forma pessoal. Eu posso viver somente buscando aquilo que eu gosto, sem pensar no todo, sem pensar na minha casa. Pois é, se a gente observar, os prazeres eles fazem parte da vida humana. Isso a gente vai encontrar nos salmos, os salmistas, eles vão falar dessa alegria de viver. E Deus nos deu a vida, Deus nos deu a natureza e até de forma providencial a gente está aqui no ambiente, estamos nesse ambiente que você pode observar a natureza, o canto dos pássaros. Deus nos deu muitas coisas para que nós pudéssemos desfrutar nesta terra. E isso traz ao ser humano prazer, satisfação, alegria, Isso traz esse ânimo muitas vezes. Às vezes a gente está até meio triste, até meio para baixo, a gente procura um ambiente mais arejado, um ambiente aberto, um ambiente de verde, um ambiente onde a natureza ela se sobressai. Aquilo traz um gosto, aquilo traz um ânimo interior. Isso são dádivas de Deus para a vida do ser humano, para a minha vida, para a sua vida. O que a virtude da temperança vai falar é justamente isso. Em tudo que nós vamos viver, é preciso que a gente tenha o equilíbrio, a sobriedade. Precisamos ter a medida, a justa medida, Seria a palavra, a justa medida para viver todas as coisas. Porque se a gente for pensar o equilíbrio, a moderação no uso dos bens, Se você trabalha, se você rala o mês todo ali, se você tem o seu esforço, no suor do seu trabalho, chega um determinado momento do mês, você, quer fazer uma viagem com sua família, quer sair para jantar com sua esposa, viver uma realidade assim diferente do que é comum do dia a dia. O que é que tem de mal nisso? Não tem nada de mal. É até importante. É até importante e necessário. Se você utiliza daquilo que Deus nos dá, como os bens criados, a natureza, o sol, veja, o sol nos traz até a produção da vitamina D, como tudo é pensado por Deus para o bem-estar do ser humano, do homem e da mulher. Mas pensar que tudo deve ser vivido
de forma moderada. Imagine a sua vida ser uma eterna férias. Todos os dias férias, 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 viagem, 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 todo dia sair para jantar, todo dia. Isso já se torna algo desequilibrado, né? E já se torna algo fora da normalidade da vida do ser humano. Por quê? Porque a nossa vida é constituída do quê? Do lazer, do trabalho, da oração, da vida familiar, da vida pessoal, né? A gente precisa também de momentos pessoais para renovar ali a nossa força, enfim, encontrar com aquilo que a gente gosta de viver, de fazer pessoalmente falando. Tudo isso são dádivas que Deus nos dá, mas tudo isso vivido de forma moderada. É disso que fala a virtude da temperança, como nós estamos falando todos esses dias, virtude da prudência, virtude da justiça, agora a virtude da temperança, e entender que as virtudes, como falamos desde o início, é fruto de um exercício, é isso? É verdade. E a cada tempo nós precisamos fazer frutificar tudo isso em nosso coração, né? Na nossa família, na nossa casa. Eu venho falando, né, das coisas que nós temos como prazer, né? Pensando aqui de uma forma bem prática, na família, né? Cada um tem, o esposo como a esposa, tem as suas particularidades, e é importante isso. Ou seja, o marido, geralmente os homens, eles gostam muito de quê? De jogar futebol, né? De curtir ali os amigos, momentos pessoais. E isso é ruim? Tem o seu lado bom, é necessário. Mas quando é que isso prejudica? Quando é que isso entra na família de forma desordenada? Quando aquilo se torna a coisa mais importante. Quando, por exemplo, jogar o futebol, às vezes tem homens que vivem o final de semana para isso. Ah, não, porque tem meu jogo, e porque vai ter a confraternização, e vai isso. Esquece o quê? O contato, o prazer de estar com a família, o lazer com a família. Às vezes, o que é que acontece? Não prioriza a missa, participar das coisas de Deus. Por quê? Porque eu viso tanto o meu prazer que esqueço aquilo que é de mais valor, que é onde a gente vê que precisa, e a temperança traz esse equilíbrio nos valores que temos como família, não é? Pois é, e você vê que as virtudes elas estão interligadas uma com a outra, né? Isso é justiça também, né? Isso está dentro da virtude da justiça, porque é justo. É justo que a gente viva todas as realidades de forma saudável, de forma sadia. É justo que eu compreenda minha esposa, ela, sei lá, precisa de um tempo para visitar os seus familiares, para estar com sei lá, rever amigas que ela gosta, né? Como ela falava do marido que gosta, muitas vezes bater sua bolinha e tal. Mas tudo isso dentro de uma justa medida. É justo que eu viva essas realidades de forma moderada, claro, mas também de forma que isso não interfira na realidade da família, né? Como Carol falava, toda a família quer ir para a missa no domingo de manhã, mas de repente o esposo não abre mão daquele bate-bola ali no domingo de manhã e tal, e às vezes cria essa divergência. Vamos encontrar um equilíbrio, né? Vamos encontrar uma justa medida nisso aí, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Para que tudo seja vivido de forma saudável. E isso é o que a virtude da temperança ela vai realizando em nossa vida. Ele fala muito também sobre a questão de equilibrar a dimensão dos prazeres, né? A dimensão dos prazeres. Na vida humana, como eu falava no início, somos tendenciosos a alguns prazeres e temos que ter uma atenção com aquilo que é o prazer normal da vida, mas aquilo também que pode se tornar uma tentação. Isso, uma tentação na vida do homem e da mulher. Como nós buscamos naturalmente uma satisfação pessoal, temos que ter esse cuidado para que as tentações não sejam confundidas com aquilo que seria naturalmente benéfico para a vida do homem e da mulher. A gente vai tratar isso melhor quando falarmos da virtude da fortaleza. Mas só para fazer esse gancho, né, entre uma virtude e outra, a temperança me dá essa medida exata de como viver cada realidade, de modo que o prazer não se torne pecado, né? Isso é um cuidado que nós devemos ter. Não podemos confundir o prazer com o pecado, mas também não podemos permitir que o prazer se torne pecado. Outra coisa é entender que os bens que Deus nos deu, até os bens materiais, que o nosso trabalho, com o nosso trabalho nós conseguimos construir uma boa casa. Se você tem essa condição, sei lá, você tem o seu carro, você tem uma casa de praia, uma casa de campo, enfim.
mas entender que os bens que Deus nos dá, eles precisam ser vividos dentro de uma medida natural de valores. O que a gente chama, o que os santos chamam na hierarquia dos valores. O que é que tem mais valor na minha vida, né? O que é que deve ter um valor absoluto? Claro que é Deus. O que é que deve ter um valor de hierarquia subsequente a esses demais valores? A família, a experiência de fé, enfim, os bens, as coisas que nós usamos, que nós usufruímos dela, elas entram nessa hierarquia de valores e elas precisam estar no lugar devido, no lugar certo, né? No lugar que ela precisa estar, porque corre o grande risco de nós colocarmos as coisas materiais acima dos valores familiares, acima dos valores espirituais, acima dos valores essenciais para a vida do homem e da mulher. E isso é um grande perigo. Isso é o que a igreja fala, o que o Santo Padre tem falado muito sobre o materialismo, sobre o uso das coisas, o consumismo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Isso mesmo. Se a gente não tem essa importância, né? Porque eu penso o seguinte, se a gente forma em nós esses valores, se eu vivo, se eu dou esse testemunho, eu vou estar passando para a minha casa, para os meus filhos. Não é? Se eu dou muito valor às coisas materiais, se o possuir para mim é muito mais importante, a gente vai gerando na vida da família essa importância maior. Por quê? Se eu não tiver isso, eu vou estar infeliz. Os filhos começam a querer ter. Eu tenho aquele celular, eu quero um melhor, eu não posso ficar porque fulano tá com um celular assim e eu não tenho. E a minha roupa e a marca. Então, assim, os valores eles vão se perdendo. Vai sendo muito focado naquilo que eu tenho, naquilo que minha família aparenta. O que nas redes sociais estamos postando e vivenciando de forma assim, muito superficial. Então, se eu não tenho esse cuidado, esses valores bem colocados dentro de mim, você como pai, eu como mãe, nós vamos passando o que para os nossos filhos? Quais são os valores e qual é a herança que eu tenho deixado? Será que a herança que eu me preocupo é essa material de ter, a nossa segurança material? Ou o maior valor que eu tenho passado dentro da minha casa, para os meus filhos, para a minha família é Deus, né? É a eternidade, é aquilo que não passa, porque tudo isso vai passar. Mas o que é que vai ficar de valor para os meus filhos, para as minhas filhas, né? Para o meu cônjuge e as pessoas que estão ao meu redor? O que é que ela vai enxergar em mim? Qual o valor que ela vai enxergar, né? Qual a maior característica que você como pai, você como esposo, eu como mãe, como esposa, qual é a característica maior que eu vou deixar, né, na minha casa, na minha família? Então, viver essa virtude da temperança, ela traz esse equilíbrio e faz com que eu seja reflexo daquilo que é pertencer a Deus, não é assim? E uma realidade assim, que nós, como filhos de Deus, como cristãos, a palavra de Deus nos ensina. A nossa boca, ela transborda daquilo que tem no nosso coração. Se no nosso coração eu tenho valores essenciais, verdadeiros, da minha boca vai transbordar isso. Infelizmente, a gente vive dentro de uma cultura em que as pessoas valorizam muito o ter, o possuir, o poder. Mas isso não precisa ser adotado por você, por mim. Nós que temos os valores evangélicos, nós temos os valores do Evangelho, nós precisamos entender que o que vale na verdade é aquilo que Deus vê em você. É aquilo que Deus vê de você, é aquilo que Deus espera de você, é aquilo que Deus espera de mim, de nós. É aquilo que Deus espera de mim como homem de Deus, aquilo que Deus espera de Carol como uma mulher de Deus e juntos com nossa família, o que é que Deus espera de nós como uma família. Isso é o que é importante. Se nós dedicarmos o nosso tempo, se nós dedicarmos a nossa vida a edificar isso, a construir isso na sua casa, na nossa casa, na minha, você na sua, nós estamos imprimindo nos nossos filhos valores verdadeiros. De modo que quando eles tiverem que fazer as suas próprias escolhas, de modo que quando eles estiverem na vida, nas realidades da vida, que eles vão fazer as escolhas deles, eles comecem a lembrar: meu pai um dia me disse isso, minha mãe um dia me falou aquilo. Nas situações mais desafiadoras para os nossos filhos, quando eles estarão, sei lá,
nas universidades, nas faculdades, se eles estiverem distantes de nós, ou nas escolhas vocacionais que eles responderem a Deus, ele vai pensar, o que foi que meu pai me ensinou com relação a isso? Diante de uma situação, o que é que eu aprendi com os meus pais? Isso é o que nós devemos imprimir na nossa família. Isso é o que a virtude da temperança vai nos ajudar a equilibrar. Meu irmão, ensinar o teu filho a ter uma boa profissão, temos que fazer. Ensinar o nosso filho a ser pessoas obedientes, estudiosas, organizados, educados, temos que fazer. Mas também temos que lembrar que a educação da fé da nossa família é fruto da vivência dos pais. O que o pai, o que a mãe imprime, vive em casa, o que o nosso equilíbrio, que a nossa moderação com relação às coisas da vida vai imprimindo no coração dos nossos filhos. Sabe que muitas vezes a gente não precisa nem falar muito. Os nossos filhos, eles são como uma antena de captação. Quem é da minha época, a antena parabólica. Quem é que fala em antena parabólica? Ninguém mais fala em antena parabólica, né? A antena parabólica que precisa estar ali captando o sinal do satélite. Os nossos filhos são essas antenas que você não precisa falar muito, mas o teu gesto, o teu comportamento vai imprimindo ali no teu filho um modo de ser e um modo de agir. Os verdadeiros valores, não é? A fala, ela vai complementar aquilo que é a nossa vida, aquilo que é o nosso comportamento. Mas quando nós vivemos bem como marido e como mulher, não precisa você ficar dizendo o tempo todo para o seu filho, olha, eu amo sua mãe, ela me ama, a gente se dá bem. Eles sentem, eles veem isso na gente. Da mesma forma, os verdadeiros valores. Se a gente vive, se a gente abraça, se da nossa boca transborda aquilo que é verdadeiro no nosso coração, os nossos filhos vão captando isso. E, consequentemente, eles vão levando para a vida os valores verdadeiros. Claro que numa gama de possibilidades que eles vão ter para escolher na vida, eles vão sempre elencar os valores que são essenciais e aquilo que vai sustentar. As coisas, elas vão passar. Os projetos de vida, eles podem vir ou não vir. Mas aquilo que é essencial no coração, a vida de fé, a vida em Deus, a vida como homens e mulheres honestos, honrados, trabalhadores, humildes, tudo isso deve estar impregnado no coração dos nossos filhos, a partir, claro, da nossa vida. E para a gente encerrar, a gente vai deixar aí uma aplicaçãozinha prática para você. O que a gente poderia deixar para eles viverem este dia, essa semana aí? Primeiramente, deixa uma pergunta, né? O que é que você quer deixar para os seus filhos? O que é que você quer deixar como legado para a sua família? Qual o desejo do seu coração? De fato, quando você olhar e ver o que foi que eu deixei, o que foi que eu plantei na minha casa. Então fica aí essa reflexão. Você pode até pensar, quais são os valores que estão perdidos dentro da minha casa, primeiramente dentro do meu coração. Quais os valores que eu preciso resgatar, que eu preciso hierarquizar, né? Colocar em primeiro, em segundo, em terceiro plano. O que é que eu preciso reorganizar? O equilíbrio, né? A virtude da temperança vai trazer esse equilíbrio para a nossa vida e para a nossa casa, a nossa família. Então fica aí. O que é que eu preciso trazer de volta? Quais os valores que eu preciso resgatar e começar a deixar que brote no meu coração e que transborde para quem está ao meu lado? Fica aí essa dica, não é? Pois é, dica valiosa, que eu acredito que nós também vamos lutar por isso. Esperamos que você também faça isso. A gente vai ficando por aqui, louvando a Deus e agradecendo a você que está conosco nesses dias. E ainda tem mais vídeo por aí da série Família Virtuosa. Deus abençoe.